tudo bem? Quero convidar vocês para fazer esta jardineira aqui comigo. Olha que fofura que ela é. Muito simples, muito fácil de fazer, um pontinho fechado, não precisa nem colocar forro. E para o detalhe tem esses dois bolsinhos aqui, ó, que dá todo esse charme. Essa peça, esse bolsinho aqui, você pode usar tanto assim na frente, como também atrás. Olha aí, como fica bonitinho também com o bolsinho atrás, ó. Uma gracinha, né? É uma peça bem versátil, você pode usar agora no verão, assim como uma blusinha, pode usar também como uma saída de praia e também pode usar no inverno, colocando uma blusa grossa e uma meia grossa. Ela é muito versátil, muito simples, muito fácil de fazer. Eu fiz com uma linha sintética, mas você pode fazer com qualquer linha que ela vai dar, eu tenho certeza que vai dar esse efeito, esse caimento, porque ela é solta, ela é feita meio vasê. Então ela fica bem soltinha. Essa peça não é difícil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olha que lindinha. E é isso, pessoal. Vamos crochetar? Vamos entender a peça. Ela é feita com duas partes iguais, a parte de trás e a parte da frente. A questão é que nós trabalhamos ela com aqui as duas partes reta e depois a gente faz uma beiradinha aqui para ela ficar um pouquinho vasê assim, mas isso a gente faz na parte da frente tudinho e depois repete todo o processo na parte de trás, é somente isso. Aí depois a gente costura aqui as laterais, costura o ombro e prega os bolsinhos, que é opcional. É simples assim, muito fácil, muito rápido de fazer. Para essa peça nós vamos precisar de linha. Eu estou utilizando essa linha aqui que é sintética, numa cor salmão, chama Princesa essa linha. Vou deixar na descrição os detalhes dela, tá? Também vamos precisar de uma agulha para crochê 3 milímetros, um cortador de linha, um isqueiro para queimar a linha caso você utilize uma linha sintética e uma fita métrica para tirar as medidas do seu tamanho. Para essa peça eu preciso de 50 centímetros, né? Então, na verdade, eu preciso de 1 metro de circunferência, que é o que eu quero fazer. Assim, 1 metro. Então, eu vou colocar 50 na frente e 50 atrás. Como essa linha a gente vai fazendo e ela dá uma diminuída, eu não vou contar a quantidade de correntinhas, eu vou marcar por centímetro. Então, eu vou fazer uma correntinha de 60 centímetros para que eu possa fazer os pontos e dê 50 centímetros de trabalho. Então, você tira a sua medida e faça a correntinha maior do que a medida que você precisa. Aí você vai fazer o trabalho, na primeira carreira vai tirar a medida que deu a sua, que você precisa, o restante da correntinha a gente corta fora. Então eu vou começar a minha peça com uma correntinha de 60 centímetros. Faço um nozinho aqui na minha linha e vou fazer uma correntinha de 60 centímetros. Vou fazendo e vou medindo aqui na fita até dar 60 centímetros. Não vou contar a quantidade de pontos, porque não tem necessidade de contar. Nós estamos trabalhando em centímetros. Então, eu vou fazer aqui, a hora que der 60 centímetros eu volto. Fiz aqui, ó, 60 centímetros de correntinha, medi até dar aqui 60 centímetros de correntinha, não tô puxando, tô deixando ela normal, sem puxar. Agora, eu vou trabalhar a peça até dar 50 centímetros de trabalho. O que sobrar de correntinha, eu vou jogar fora, porque eu preciso de 50 centímetros de trabalho. E como eu disse, a gente faz a correntinha e ela sempre diminui, porque eu estou trabalhando com uma linha sintética, ela não tem uma flexibilidade. Então, aqui onde eu estou, eu subo mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e volto trabalhando em ponto alto. Faço, a partir daquele lugar que eu marquei, eu vou fazer pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Um em cima de cada ponto de correntinha. Conto agora 1, 2. No terceiro ponto de correntinha, eu faço um ponto baixo, na terceira correntinha. Subo agora 2 correntinhas e faço novamente pontos altos. 1, 2, 3.
Conto 1, 2, no terceiro ponto de correntinha, faço um ponto baixo. E assim eu vou criando estes bloquinhos aqui. Novamente, subo 2 correntinhas, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. Conto 1, 2 na terceira correntinha, faço um ponto baixo. E assim eu farei até dar 50 centímetros de trabalho. Vou fazer esse esquema aqui, nessa repetição. Fiz aqui, deu 50 centímetros de trabalho. E eu terminei aqui, olha, com o ponto baixo. Sobraram estas correntinhas aqui. O que que eu vou fazer? Eu não vou precisar dessas correntinhas, então eu venho, corto aqui o que sobrou, não corto tão próximo do trabalho, eu corto um pouquinho longe do trabalho e venho desmanchando aqui, ó, é só puxar o fio até chegar no trabalho, porque eu não preciso dessas correntinhas que sobraram. Deu 21 bloquinhos a minha peça aqui para dar a quantidade de centímetros que eu preciso. E olha, desmanchei a correntinha que sobrou e terminei aqui com ponto baixo. Então, do jeito que eu terminei aqui a minha peça, a minha carreira, olha, com o bloquinho, eu viro a peça, viro assim e volto trabalhando. Então, eu sempre vou terminar a carreira com um ponto baixo e vou começar com esse bloquinho igual que eu vou fazer agora, que é um bloquinho de pé. Então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Para começar, eu sempre começo com 3 para não ficar repuxado aqui nas laterais. Não começo com 2, então só no comecinho que eu faço 3. 3 correntinhas e nesse mesmo espaço aqui de onde eu fiz as correntinhas, eu faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora eu faço um ponto baixo em cima do terceiro ponto alto aqui, olha, do bloquinho de baixo. Faço um ponto baixo. Agora sim eu subo 2 correntinhas. A partir daqui vou sempre trabalhar com 2 correntinhas, só no começo que é 3 para não ficar repuxado. Então eu subo 2 correntinhas e faço 3 pontos altos nesse anelzinho aqui do lado, olha, dos pontos altos. Então eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Venho aqui, faço um ponto baixo em cima do terceiro ponto alto. Subo 2 correntinhas e faço 3 pontos altos aqui nessa lateral. 1, 2, 3. Faço um ponto baixo no terceiro ponto alto e assim sucessivamente até chegar ao final da carreira. Chegando no final, eu vou mostrar como que a gente chega ao final e vira novamente e trabalha desta forma. Sempre vai começar assim, sempre vai terminar com ponto baixo. Estou chegando bem aqui no final, no último bloquinho, faço um ponto baixo no terceiro ponto alto. E agora, como eu disse, a gente sempre termina com um ponto baixo. Agora eu viro a minha peça e começo da mesma forma que eu comecei o outro lado, fazendo 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço aqui da correntinha. Assim. Agora eu venho aqui em cima do terceiro ponto alto, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas e sigo fazendo o mesmo esquema que estávamos fazendo antes. Agora é só repetição, vai e volta, até a altura desejada, até quantos centímetros você desejar. Então, ele sempre vai ficar assim, olha, aqui vai ficar reto, fica essa pontinha só aqui no começo. Ele sempre vai ficando reto, começa com esse bloquinho, termina com ponto baixo. Quero mostrar como está ficando aqui a minha peça. Olha aqui, ele vai ficando retinho assim na quina, tá? Na quina não, nas laterais. E assim vai ficando o trabalho, olha. No vai e volta, vai criando essas escaminhas aqui.
E assim eu vou trabalhar agora algumas carreiras. Aqui não tem segredo, é só vai e volta mesmo. Então eu vou fazer aqui a minha peça e volto com vocês na hora que ela tiver um tamanho bem grande. Fiz aqui a quantidade de 48 carreiras, 48, no vai e volta, vai e volta. Agora nós vamos começar a diminuir. Então eu vou contar metade, exatamente metade para um lado e metade para o outro. Vamos trabalhar primeiro uma parte e depois a outra parte. Então, eu tenho aqui 22 pontos, vou trabalhar 11 pontos de um lado e depois os outros 11 pontos. Então, eu vou diminuir agora aqui uma casinha. Olha, caminho com pontos baixíssimos, aqui em cima dos pontos, até chegar aqui nessa parte aonde eu subo 2 correntinhas. Assim, ao invés de eu fazer aquele bloquinho aqui subindo 3 correntinhas e fazendo mais 3 pontos altos, eu chego aqui em cima do terceiro ponto alto. Aí eu subo 2 correntinhas e vou fazer normalmente os meus pontos, que são 3 pontos altos aqui nesse espaço, nessa correntinha de base. Venho aqui, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, faço o bloquinho novamente. Vou fazer isso por 10 vezes, porque eu vou diminuir uma casa, então seriam 11, mas eu já diminui uma aqui, então vou fazer isso 10 vezes. Quando eu fizer 10 casinhas dessa, aí eu volto aqui com vocês. Fiz uma, tô na segunda, fiz aqui 10 bloquinhos, parei aqui que vai ser o meio, né? Nós vamos trabalhar uma parte de cada lado, viro a minha peça e agora eu vou diminuir. Igual eu diminuí aqui nesse começo, 5 carreiras. Vou fazendo no vai e volta, diminuindo uma casinha de um lado, uma casinha do outro. Uma casinha de um lado, uma casinha do outro. Então, como que eu diminuo? Eu subo aqui, caminhando em pontos baixíssimos, em cima dos pontos altos, até chegar no último ponto alto. Que a partir daqui, eu subo 2 correntinhas e faço o meu esquema de 3 pontos altos, ponto baixo aqui no terceiro ponto alto de base do bloquinho anterior, 2 correntinhas e assim sucessivamente. Vou sempre diminuir, um no começo, um no final, um no começo, um no final, durante 5 carreiras, por 5 carreiras. E aqui no final, termino fazendo ponto baixo e ao invés de fazer a outra casinha aqui, eu não faço, deixo de fazer. Então, faço a outra diminuição. Lembrando que nós já diminuímos uma carreira aqui, uma casinha aqui na carreira anterior. Então, agora viro a minha peça, caminho em pontos baixíssimos aqui em cima dos pontos altos, porque eu estou diminuindo uma casa, um bloquinho de cada ponta em cada carreira. Então, são 2 bloquinhos, um de cada ponta. Cheguei aqui, subo 2 correntinhas e diminui outra casa. Lembrando que eu tenho que fazer isso por 6 carreiras. Fiz 6 carreiras diminuindo. Agora, eu vou trabalhar no vai e volta, sem precisar diminuir para o meu tamanho. Vou fazer agora, também vou ver se ficou bom, se ficou muito comprido ou se ficou curto, vou experimentar para ter mais ou menos uma noção. Mas agora eu vou trabalhar no vai e volta, sem diminuir, sem aumentar. Terminando, vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, exatamente igual nessa outra parte, exatamente igual. Fiz carreiras aqui. Aí depois, quando eu fizer outra parte, eu vou experimentar para ver se fica bom, se eu vou precisar aumentar ou diminuir. Fiz aqui, como nós fizemos juntos a diminuição e a alça. Agora eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz todo aqui deste outro lado, exatamente igual, fazendo as diminuições e depois fazendo a alça para ficar igual. É isso que eu vou fazer agora. Terminei de fazer as 2 alças. Agora, nós vamos fazer um pequeno aumento aqui na lateral para ficar com um pouquinho de vazê assim. Seguindo esse mesmo esquema de pontos aqui, não tem diferença nenhuma. Nós vamos fazer 2 carreiras inteiras com esse ponto deitadinho e aí nós vamos fazer mais 3, diminuindo 5 pontos de cada lado. Então, aqui, olha, eu vou começar daqui de baixo para cima e vou engatar bem aqui, olha. Aonde tem o ponto aqui, bem aqui. Engato
Subo uma, duas, três correntinhas e faço 3 pontos altos no mesmo buraquinho. 1, 2, 3. E venho aqui, olha, tá vendo que tem um ponto aqui, uma casinha aqui? Faço um ponto baixo. 1, 2, 3. 3 pontos altos no mesmo buraquinho. E faço um ponto baixo. Aí, vai pegando, em cada carreira vai pegando um. Vai ficar intercalado, né, entre uma carreira e outra, mas cada um vai pegando um, ó, aqui a gente pegou um, esse aqui não pegou, pegou outro, esse aqui não vai pegar, porque vai intercalando, então nós vamos colocar uma carreira em cima de cada uma que tá de pé aqui na quina, aqui no cantinho. E assim, nós vamos fazer até o final, essa lateral toda. Vamos subir fazendo esse bloquinho. E vamos virar e voltar fazendo bloquinho. Serão 2 carreiras inteiras de bloquinho. A partir da segunda carreira, que nós vamos diminuir 5 pontos. Então, agora eu vou subir até aqui na cava, fazendo bloquinhos. Desta forma que eu acabei de mostrar. E vai ficando desta forma aqui. Cheguei aqui no final, olha. Comecei por baixo, aqui é a cava, viro a minha peça e volto trabalhando. Vou fazer mais uma carreira. Então, aqui eu subo 1, 2 correntinhas, 3, né? Porque vai ser aquele de pé. E faço 1, 2, 3 pontos altos. Quando começa aqui, é sempre 3 correntinhas. E sigo fazendo da mesma forma, até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu viro, volto trabalhando e deixo de fazer, vou fazer essa inteirinha. Aí depois eu volto e deixo de fazer 5 pontos, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, agora eu vou fazer até o final e vou voltar. A hora que estiver faltando 5 pontos, eu mostro novamente. Aqui, olha, eu já fiz 2 carreiras, agora estou vindo na terceira e eu vou deixar 5 casinhas sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não farei aqui onde completa a quinta, eu não farei. Viro a minha peça, vou diminuir 5 casinhas também. Vou mostrar como que eu diminuo. Porque ele tem uma pontinha, né? Eu caminho com pontos baixíssimos em cima dos pontos altos. Olha, 1, 2, 3 pontos altos, caminhei por cima fazendo baixíssimo. Aqui onde tem aquela correntinha também, faço um baixíssimo. Vou lá para o outro ponto alto do outro bloquinho, faço baixíssimo. E vou caminhando assim para diminuir 5 casinhas aqui. Fazendo pontos baixíssimos em cima de cada ponto, inclusive naquela correntinha, para não ficar repuxada a peça. Um, dois, três, 4, mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora aqui eu já posso fazer. Fiquei sem fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já faço. Vou fazer essa carreira até chegar lá no final e volto novamente e deixo mais 5 casinhas sem fazer e já posso arrematar. São somente essas 3 carreiras de diminuição. 2 inteiras e 3 diminuindo. Assim, nós fazemos essa pequena diminuição aqui para dar um leve vazê na nossa saia. Vou terminar aqui e vou fazer exatamente o que eu fiz aqui do outro lado. Aqui está, ó, fiz aquela diminuição de 5, né? Então, vamos ver aqui certinho como que ficou. Fiz 2 inteiras, aí diminui aqui 5. Caminhamos aqui fazendo diminuição de 5. Aí, agora aqui, fiz mais uma carreira aqui diminuindo esses 5. Então, eu tenho aqui 2 inteiras
e 1, 2, 3, que eu diminuí 5 e 5. E aqui eu fui até o final e ficou assim, desta forma, olha. Agora eu vou fazer dessa mesma forma do outro lado. Terminei de fazer os 2 aumentos aqui, olha, as 2 laterais aqui, uma e aqui a outra. E está pronta agora a nossa peça. Eu preciso de outra peça exatamente igual a essa, a mesma quantidade de pontos, a mesma alça, da mesma forma. Então, eu vou fazer a outra peça, que é o outro lado, e aí nós voltamos para emendar e depois fazer os bolsos. Estou já com as 2 peças prontas aqui, olha, os 2 lados. E agora nós vamos emendar. Essa peça, ela não tem o lado certo e o lado avesso, eu não sei se vocês perceberam, porque o ponto, como a gente trabalha no vai e volta, praticamente não tem o lado certo e o lado errado, o lado avesso. Talvez dê pra gente perceber aqui, ó, no comecinho, que aqui fica mais lisinho deste lado e aqui mais viradinho. Então, eu vou considerar esse mais lisinho o lado certo, vou deixar para cima, vou virar aqui, ó, este eu vou considerar também, vou virar. E agora, nós vamos trabalhar em pontos baixos, unindo as laterais de uma ponta na outra, tanto aqui quanto aqui. Você pode costurar com agulha de tapeceiro ou então assim como eu vou fazer. Eu vou fazer dessa forma, com a mesma agulha que eu fiz a peça, porque eu acho mais prático e mais fácil. Então, eu vou juntar aqui, olha, depois que eu terminar de fazer essas emendas, nós vamos fazer os arremates das linhas. Eu vou fazer primeiro as emendas, porque essa linha é sintética. Aqui eu estou trabalhando é sintética, então eu terei que queimar. Então, eu vou deixar para fazer tudo de uma vez lá no finalzinho. Então, agora eu vou juntar aqui as pontas. E vou trabalhar em pontos baixos. Olha, engato aqui a minha agulha. Vamos ver se dá pra ver. É bem simples mesmo. Engato aqui a agulha numa peça, engato na outra, puxo a minha linha e vou trabalhar em pontos baixos assim, olha. Unindo peça com peça. Passo aqui, passo na outra, puxo e faço um ponto baixo. Passo aqui, passo lá na outra, puxo e faço um ponto baixo. E assim eu farei nas 2 laterais. Depois a gente vai desvirar e ele vai ficar assim, nem vai aparecer a emenda. Terminei de fazer as emendas, olha, das laterais, também do ombro. Agora nós vamos arrematar todos esses fios. Como essa linha que eu estou trabalhando é sintética, eu gosto de queimar. Eu quero mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Faça isso com cuidado, tá? Eu deixo só um pedacinho de linha, bem pequenininho mesmo, olha. E aí, eu venho aqui com o isqueiro, nessa pontinha, e queimo. E com a bundinha do isqueiro mesmo, eu encosto aqui, ó, para ela grudar bem e não correr risco de desmanchar. Vou fazer esse arremate em todos os fios da peça. Terminei de fazer os meus arremates, vou desvirar a peça e agora você escolhe um dos lados para ser a frente, o outro para ser a parte de trás, que nós vamos fazer o bolsinho para colocar aqui. Eu vou fazer um bolso com ponto meio alto, não vou fazer nem este ponto e nem ponto alto, também não vou fazer com ponto baixo, vou fazer meio ponto alto para render mais. Então, nós vamos fazer uma correntinha de 27 pontos. E vamos trabalhar em meio ponto alto no vai e volta, a quantidade que você desejar. Eu vou fazer em torno de 20 pontos, 20 carreiras. Fiz uma correntinha de 27 pontos e vou trabalhar em meio ponto alto, que é vou fazer mais uma correntinha para subir, dou a volta na agulha, ponho aqui no buraquinho da correntinha, engato e puxo e solto tudo de uma vez. Esse é o meio ponto alto, olha. Dou a volta, passo aqui pelo buraquinho, pelo ponto da correntinha e solto tudo. Então, assim eu vou trabalhar no vai e volta por umas 20 carreiras mais ou menos. Você pode fazer do tamanho que você desejar aí, se você quiser fazer maior ou menor, aí vai ficar do seu gosto. E eu vou trabalhar nesse ponto aqui para diferenciar do ponto da jardineira.
Então, vou fazer os meus 2 bolsos e volto aqui para a gente pregar ele na peça e fazer o acabamento, os biquinhos em volta da peça. E assim, finalizar a nossa jardineira. Está faltando bem pouquinho mesmo. Terminei de fazer o bolso, eu fiz 19 carreiras. E agora, vou fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos para ele não ficar esticando. Então, aqui por trás mesmo dos pontinhos, olha, eu engato e faço um baixíssimo. Em todos os pontos. Puxo e faço baixíssimo. Assim, olha. Assim, ele não vai ficar esticando. Porque essa linha, ela cede um pouquinho. E precisa ficar bem firme na parte de cima do bolso. Para não esticar. Então, vou fazer essa carreira aqui todinha de baixíssimo. Temos os bolsos, agora nós vamos medir na peça e costurar diretamente na nossa jardineira. Medi aqui o bolso, ó, deixei aqui alguns 4 dedos aqui do lado, de um lado, aqui do outro, e também um pouquinho acima, olha. Aí você mede a posição que você acha que vai ficar mais legal o bolso. E agora prendi com os alfinetes para ficar mais fácil. E você pode fazer direto com agulha de crochê ou pode também costurando com uma agulha de tapeceiro. Eu vou fazer aqui direto com agulha de crochê, do jeito que tá preso aqui. Olha, a linha aqui por baixo. Eu venho com a linha por baixo, engato aqui a agulha em cima e puxo a linha. Puxei a linha. Eu vou fazendo pontos e puxando a linha. Faço pontos e puxo a linha. Engato a agulha aqui, pego a linha lá e puxo aqui pra cima. Engato a agulha aqui, pego a linha lá e puxo aqui pra cima. E vou fazer assim, desta forma. Em toda a volta. Vou pregar desta forma, mas você pode ir costurando também com uma agulha, como eu disse. E aqui estão pregados. Vou agora arrematar essas linhas, tá? E vamos fazer um bico em volta da peça toda. Terminei de fazer os acabamentos na peça. Eu fiz uma carreira de ponto baixo aqui, olha, na cava, também no decote e aqui na outra cava. Somente isso que eu fiz. Não fiz nenhuma carreira aqui embaixo, porque eu quis deixar assim bem soltinho mesmo. Mas como eu disse, é opcional. Você pode fazer os acabamentos que você quiser. E é isso, pessoal. É uma peça diferente, é uma peça versátil. Você pode usar ela com blusa de manga comprida, com topzinho ou até como uma saída de praia. O bolsinho pode ficar na frente, pode ficar atrás, enfim. Ele tem bastante versatilidade. Não é difícil de fazer e também não é demorado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.